Lembra daquele homem que estava morrendo com 17 anos? Aí ele lembrou do Salmo 91, versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias. Para quem não conhece a história, a maioria conhece, ele tinha 16 anos quando teve uma doença cardíaca, deformou o coração dele e da cintura para baixo ele ficou paralisado. Aí ele, lendo a Bíblia, tomou posse da bênção, estava desenganado, tão desenganado que ele não falava mais. Tão desenganado que um pastor da igreja da avó dele foi visitá-lo, colocou uma mão aqui, colocou outra aqui e começou, entenda, a orar. Dizendo, Senhor, prepare o coração da família desse jovem que está para perdê-lo. E ele queria gritar assim, não vou morrer não. Mas não tinha força. Mas se recuperou. Dias depois foi se levantando, ficou forte, foi trabalhar numa floricultura, o pessoal debochava dele, que ele era muito alto e muito magro, parecia um bambu encurvado assim. E o pessoal disse, você não vai aguentar, eu vou porque o Senhor é a minha força. E ficou 1 ano trabalhando. 1 ano depois, os sintomas voltaram. E quando os sintomas voltaram, ele começou a se convencer que ia morrer mesmo. E até agradeceu a Deus. Deus, o Senhor me deu mais 1 ano de vida, eu coloquei a minha casa em ordem, eu coloquei tudo certinho, agora posso ir para o céu. De repente, ele lembrou. Quem lembrou? O Espírito Santo. No Salmo 91, 16, dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Ele disse, ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz que me deu abundância de dias. Eu tenho 17 anos, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 30, e nem... Aí morreu com quase 90. Até lembrei essa semana da minha mãe, contei aqui. Minha mãe foi para a glória esses dias. Aí minha mãe tinha 13 anos de idade, quando uma cigana leu a mão dela. Já viram a história. E fala assim, você vai morrer com 57 anos, pensa? Uma pessoa com 13 fala que vai morrer com 57, ficou toda feliz. Olhava para a mãe dela, já era uma senhora que não tinha nessa idade. Geralmente o filho olha para o pai e acha o pai o quê? Velho, não é verdade? Meu pai, quando morreu, meu pai foi de acidente, 44 anos. Eu achava ele velho. Hoje, um cara de 44 anos tem idade de ser meu filho, eu vou fazer 65. Então, eu podia ter um filho de 44, tenho de quase 40 já, né? Filhos de quase 40 anos já. Mas o que eu quero, só para falar para você, aí o tempo passou rápido, até que ela chegou a 57 anos. Aí eu já estava com família formada, ela chegou na minha casa e disse, Jaime, eu lembrei que a cigana leu a minha mão. E ela disse que eu vou morrer com 57 anos. Eu falei, mãe, o diabo é mentiroso, sabe que ele disse, não, isso é do diabo. Aí brinquei com ela, mas a senhora vai passar a vovó. A mãe dela foi com 88 anos, quando ia fazer 80 anos, morreu, né? Aí ela falou assim, também não precisa tudo isso, não. E ela foi a semana, 2 dias antes de fazer 94. Quer dizer, Deus deu abundância de dias para ela, não posso reclamar, né? Claro que você sempre quer mais, você sempre fica perguntando, podia fazer algo mais, né? Não acontece contigo, né? Sempre que a gente perde alguém da família, a gente sempre pede assim, eu podia ter feito mais. E poderíamos mesmo, mas não temos que reclamar, não. E principalmente que está na glória com Deus, né? Até o último momento ali, confessava Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, então, o que eu quero falar é o Espírito Santo que faz você lembrar de tudo, faz. Então, estamos vendo o Espírito Santo na libertação, o Espírito Santo na conversão e o Espírito Santo na edificação. E você tem que ver se você realmente está edificado. Por quê? Quando o Espírito Santo está em nós, Atos 1:8. Atos 1:8. Esse você conhece bastante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, vamos lá, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita a ser testemunhas do Senhor. Como é que é testemunha? Provar que Ele é real, que Ele vive. Então, a igreja de Cristo, ela se torna testemunha do amor de Deus, se torna testemunha do poder de Deus, se torna testemunha do que Deus faz quando uma pessoa aceita Jesus. E talvez já estamos falhando. Por que estamos falhando? Porque não estamos cheios com o Espírito Santo como deveríamos. Não estamos nos envolvendo com o Espírito Santo como deveríamos nos envolver. Não é só de pão que viverá o homem, falava agora. Quando o Espírito Santo está em nós, nós costumamos ter o mesmo sentimento. Filipenses 2:5. Esse você conhece bem. Carta de Paulo ao povo de Filipos, capítulo 2, versículo 5. Que ele dê sorte que haja em nós, não estou mudando a Bíblia, estou sempre usando
a primeira pessoa no lugar da segunda. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual o sentimento que havia nele? Leia ali Mateus 14, 14 comigo. Olha só. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de quê? De íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Eu estava passando no centro de São Paulo, um dia desse, nós temos ali o Teatro Municipal, quem conhece a região, entenda. E do lado do teatro, em frente ao Teatro Municipal, nós encontramos ali, onde era o MAP, que era muito famoso. Venha correndo o MAP, né? Tinha ali uma loja de departamento famosa. E depois estou na Casa Bahia, outras coisas já passaram por ali, hoje está vazio. E tem muitas pessoas morando ali, moradores de rua. Quer dizer, quando eu passo por ali, que eu olho para aquela multidão, qual é o sentimento que eu tenho? Qual é o sentimento que eu tenho? Quando eu passo e vejo, entenda bem, no centro de São Paulo, pessoas se prostituindo, homens que construíram família, mas deixaram a família para viver uma vida promíscua, uma vida devassa. Mas o que eu sinto? Ódio? Revolta? Quando eu vejo as pessoas drogadas, entenda? Pessoas vivendo como animais no meio da rua, pessoas que não são donos de si. E o que eu sinto? Revolta com as autoridades? Isso todo mundo sente. Sinto ódio das autoridades que não fazem nada, que nos deixam à mercê, entenda bem, dessas pessoas? Não. Qual é o sentimento que eu tenho por elas? Não posso ser hipócrita. Eu não posso ser um ator que estou aqui te representando, senão eu sou reprovado. Se eu não tenho, eu tenho que buscar esse sentimento, eu tenho que pedir, Deus, eu quero ter, quando eu olhar para essas pessoas, eu quero ter o mesmo sentimento que Jesus teria se aqui estivesse olhando para elas. Não é só de pão que viverá o homem. Não é só de cura divina e libertação. É de amor também. Nós precisamos de acordar a igreja. A igreja tem que se encher com o Espírito Santo. A igreja tem que ser tomada pelo Espírito Santo, viver a santidade, porque o Espírito Santo, o nome está falando Espírito Santo, nós temos que ser santos. Não podem contar. O que eu falei, você pode ter tido 10 casos, pode ter tido 10 deslizes, 20, 30, mas diga a Deus, eu vou mudar essa história. Eu vou ser um homem santo, eu vou ser uma mulher santa, santo no olhar, santo no pensar, que ninguém sabe o que eu penso, mas Deus sabe, eu estou brincando com Deus. Quando eu olho falando como homem, entenda bem, quando eu olho para uma mulher, para uma moça, o que eu penso? Estou brincando com Deus? Estou aqui, sou um hipócrita, sou um ator, represento bem para você, vai ver, mas quando eu vejo, só Deus sabe. Você está brincando? Você quer ir para o inferno? Você tem que pedir, eu quero o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Enquanto não chegarmos nesse ponto, não estamos ainda com o Espírito Santo. É claro, com o Espírito Santo, nós vamos fazer mais, vamos mostrar o poder de Deus, mostrar a graça de Deus. Veja, o próprio Senhor Jesus, ele estava como homem, e como homem ele precisou do Espírito Santo. Lucas capítulo 4. Desculpe hoje falar um pouco mais, mas às vezes é necessário, tá bom? Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio de quem? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados ele teve fome, tentação. Mas aí eu quero sair do Lucas, que eu vou sair do Lucas para o Mateus e vou voltar para o Lucas. No capítulo 3 de Mateus, versículo 13. 3:13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe, dizendo, eu quero ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz. Aí entramos na mesma passagem do Lucas. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando você tem essa experiência com Deus, você aceita Jesus, você é batizado, é até batizado com o Espírito Santo, você pode passar pelo deserto, você pode ter tentações, pode ter lutas, mas não temas que o Senhor está contigo.
Deus está capacitando você a fazer a obra dele. Jesus foi capacitado. Voltando no Lucas, capítulo 4, aí já vamos para o versículo 31, que você verá. E descendo a Cafarnaum, cidade da Galiléia, os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. Quando você está batizado com o Espírito Santo, você vai ter a oportunidade de expulsar demônios. Eu tive. Naquele dia, lá na estrada do Portela 215. Foi a primeira vez que eu expulsei um demônio sozinho. Eu estava sozinho, né? Não estava com o meu pastor do lado, porque não tinha nenhuma cobertura. Eu estava ali orando, eu enfrentei. Vai ter essa situação. Mas não temas, que o Senhor está contigo. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos. E falavam uns e outros, dizendo: que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e sai. Aí vem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças os traziam. E, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Vamos lá? E também de muitos saíam demônios. Basta para nós. Mas por que eu fiz toda essa leitura? Como é que está a sua fama? Alguém já trouxe um doente para você orar? Alguém já trouxe um endemoniado para você expulsar o demônio? Se não trouxe, que a nossa fama não é boa. Nós não estamos ainda cheios com o Espírito Santo. Cheios com o Espírito Santo, nós vamos ter amor. Vamos sentir compaixão. Vamos ter o mesmo sentimento, não dá para falar tudo em um culto só, vamos ter o mesmo sentimento de Estevão, apedrejado. Ele não disse: Senhor, pesa a mão sobre esse povo. Senhor, coloca um câncer nesse Saulo. Deus, mata esse Saulo, tem que queimar no fogo do inferno. Não, ele pediu misericórdia de Deus. Dias depois, Saulo de Tarso se converteu. Quando uma pessoa tem uma visão ideológica, entenda bem, diferente da sua, como é que você deseja? Você olha para ele como: tem que queimar no fogo do inferno, esse pessoal da esquerda, esse pessoal da direita. Não, você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai desejar a salvação. E você vai mostrar o poder também. Amor e poder. Quem concede isso é o Espírito Santo. As pessoas vão trazer. A igreja primitiva acordou. Ela foi cheia com o Espírito Santo. A perseguição estava muito grande. Ameaças, nós também temos ameaças nesse Brasil, mas não é Brasil, esse é mundo. Nós temos lei da Nicarágua que impede as pessoas até de falarem de Cristo. Nós temos lei na Venezuela que impedem as pessoas de falar de Cristo. Nós temos leis surgindo na Argentina, na Bolívia, que proíbem a pregação do Evangelho. Nós temos leis surgindo no Brasil que vão podar a pregação do Evangelho. Mas não temas, porque eu sou contigo, disse ele. A Igreja de Cristo vai continuar a anunciar. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, porque ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Querem trazer leis que você só poderá falar de Jesus para quem é de Jesus. Que vantagem tem essa? Se você falar com uma outra pessoa de uma outra religião, de outro credo, se você insistir, é um assédio religioso. Mas não temos igreja. A igreja está preparada para isso, para mostrar o amor e o poder de Deus. Não cair na cilada do diabo de odiar ninguém. Não cair na cilada do diabo de ter raiva de ninguém. Pelo contrário, amar o próximo. Amar as autoridades, orar pelas autoridades e fazer a obra como ela tem que ser feita. A igreja acordou. Veja a oração da igreja. Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 29. Diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia o quê? A tua palavra. Nós temos que fazer isso. Enquanto estende as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios de quê?
do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, nesses tempos de ameaças, nesse tempo de tantas provações, nós precisamos de pessoas cheias com o Espírito Santo que vão anunciar com ousadia a palavra de Deus. Para quem? Para toda a criatura. Olhar para aqueles que estão na prostituição e sentir uma íntima compaixão por eles. Olhar para aqueles que estão se drogando e sentir essa íntima compaixão. Olhar para aqueles que estão dormindo na rua também, mas para aqueles que estão em palácios e que acham que estão com tudo e não estão prosa, que estão caminhando para o inferno se não aceitaram Jesus. E devemos amá-los também. Devemos também amá-los. Olhar para nossas autoridades e desejar que elas conheçam a Cristo. Eu não quero uma igreja só vivendo de pão. Eu quero uma igreja vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Posso arrumar inimigos? Posso. Posso não agradar a todos, mas eu tenho que trazer essa palavra para você. A igreja de Cristo tem que acordar, tem que despertar. E acordou. Capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e eram todos unanimes no alpendre de Salomão. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O diabo não quer isso. O diabo não quer uma igreja cheia de amor. O diabo quer uma igreja cheia de ódio. O diabo quer uma igreja cheia de rancor, cheia de revolta. Não, não. A igreja tem que ser cheia do amor de Deus, amor pelo próximo. O diabo não quer a igreja que é acanhada, não. O tempo dos milagres passou. Mostrando que não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É disso que a igreja precisa. E aconteceu mais. Versículo 15, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Diga! Todos eram curados. Aí não tem tempo para falar, aí Filipe foi. Filipe não ficou só em Jerusalém. Igreja, não podemos ficar só em Jerusalém. Não ficar dentro da igreja. Nós temos nosso pessoal do evangelismo aqui, vai lá para a Praça da República e faz lá. Distribui alimentos, mas fazem oração. Verdade. Senhoras de idade. Aqui nós temos a nossa rádio na esquina. Durante a semana eu tenho um programa ali, eu vou ver, é aberto, e eu fico nas senhoras ali, 2 senhoras, 3 senhoras voluntárias que vão ali pegam, são das mulheres que vencem, são da terceira idade, pegam um caderno de oração e anotam lá. Foi o que Filipe fez, foi para Samaria. Samaritano odiava o judeu, mas ele foi lá, né? Entenda bem. E ali ele expulsou demônios, curou os enfermos, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos acordar, igreja. Vamos despertar. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? Gênesis, capítulo 1. Paramos no versículo 2. E o que o 2 disse para nós aqui, o versículo 2, que ele nos deu? Ele diz, e a terra era sem forma e vazia. É hoje a mesma coisa. Eles estão sem forma, estão vazios. Às vezes estão morando num palácio, mas estão vazios. Ou estão morando na rua, porque estão vazios. Nós precisamos de fazer o quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós hoje. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Trevas. Não é só a Ucrânia com a Rússia, não. Trevas. Direita contra esquerda, esquerda contra direita. Trevas. Entenda bem? Queremos matar as pessoas, queremos acabar com as pessoas. Esse cara tem que morrer, esse cara tem que queimar no fogo do inferno. O que é que a pessoa queime no fogo do inferno? É o diabo, porque ele já vai queimar lá mesmo. Não. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para quem? Diabo e seus anjos. Não foi preparado para o... Tá, porque estão sem forma, sem vazia. Mas aí que vem a mensagem. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está se movendo sobre nós hoje. Acordando a igreja, despertando a igreja. Para quê? Para viver o Evangelho. Para despertar para o propósito do Pentecoste. É isso. Vamos ter uma igreja cheia de amor, uma igreja que celebra, uma igreja que canta, uma igreja que adora, uma igreja que tem coral, uma igreja que tem orquestra, uma igreja que tem um serviço social bonito. Sim, mas uma igreja cheia com o Espírito Santo é uma igreja cheia de amor e cheia de poder. E é isso que nós precisamos.